Olá, este vídeo tem como objetivo demonstrar o funcionamento do sistema Java Eats, apresentando sua proposta, arquitetura, endpoints e as instruções de configuração e execução. Os desenvolvedores, autores desse projeto são Estevão Costa Oliveira, Everton Nóbrega Barbosa, Luiz Fernando Silva do Nascimento, Lucas Novaes Vieira e Irving Lucas da Silva Melo. O objetivo do projeto é desenvolver um sistema robusto que permita aos restaurantes gerenciar suas operações de forma eficiente, enquanto os clientes poderão consultar informações, realizar pedidos online e registrar avaliações sobre os estabelecimentos e serviços oferecidos. Falando agora um pouco sobre a arquitetura do sistema, temos como linguagem o Java na sua versão 21, o framework Spring Boot, a persistência utilizamos o Spring Data MongoDB, banco de dados consequentemente será o MongoDB. Como build tool e gerenciamento de dependências, utilizamos o Maven. Para orquestração, utilizamos o Docker Compose. Observabilidade, Spring Boot Actuator. E documentação da API, Swagger. Ah, Falando agora sobre a modelagem de dados, é, a modelagem foi projetada considerando os princípios de Clean Architecture aliados às características do MongoDB, priorizando flexibilidade, desacoplamento e aderência às regras de negócio de domínio. As entidades são User, Restaurant, Address e Menu, organizadas de forma a refletir claramente as responsabilidades de cada conceito do domínio. O relacionamento entre usuários e endereços é realizado pelo meio da coleção intermediária User Address, permitindo que o mesmo usuário possua múltiplos endereços com diferentes finalidades, Home, Work e Other, sem acompanhamento direto. Campos como User Type, Food Type e Types foram modelados como enums no back-end, garantindo padronização e integridade sem depender de tabelas auxiliares, o que mantém o domínio consistente e independente de detalhes de persistência. Essa abordagem assegura que a camada de domínio permaneça isolada de decisões técnicas do banco de dados, enquanto a infraestrutura se adapta ao modelo NoSQL, resultando em uma arquitetura escalável, flexível e alinhada aos princípios da Clean Architecture. Agora vamos executar o projeto. Ao fazer o início do projeto, vou também fazer a conexão com o MongoDB, de modo a fazer consultas posteriores para a verificação da persistência dos dados. Partindo aqui para o Postman, inicialmente faremos algumas configurações. Primeiro, a adição dessas variáveis de ambiente, certo? Para que então elas possam ser utilizadas posteriormente aqui nos endpoints, né, nas consultas, nos posts, nos gets, etc. Então, o primeiro passo seria fazer aqui o setup do ambiente, ou seja, fazer alguns cadastros no banco de dados para que a gente possa então poder fazer alguma interação aqui com o projeto. Então, vamos primeiro criar um endereço, tá aqui o address criado. Criaremos um usuário. Esse usuário foi criado já fazendo aí a menção ao primeiro endereço criado aqui anteriormente. Criaremos agora um restaurante, atrelando a esse restaurante um user ID e um address ID. Perfeito. E agora vamos criar um menu para esse restaurante. Então vamos adicionar esse prato ao restaurante que a gente acabou de criar. Perfeito. Após criar, temos aqui a informação do restaurante com o seu menu. Perfeito. Passando aqui para os endpoints de restaurante, podemos fazer a listagem dos restaurantes cadastrados. No nosso caso, então, até então, temos apenas o restaurante FIAP.
Ao fazermos a consulta via Restaurant ID, conseguimos fazer também a consulta direta de um restaurante em específico e conseguimos também fazer aqui a atualização desse restaurante. Então, estamos editando aqui o nome, estamos editando também o opening hours, ou seja, o momento que ele abre, o momento que ele fecha. E a partir disso daqui, conseguimos fazer aqui a atualização. Partindo aqui agora para os endpoints de menu. Os menus, eles estão cadastrados da seguinte maneira, né? Então, é, através do ID do restaurante, conseguimos retornar aqui o cardápio daquele restaurante. E aqui faremos a atualização. Então, passando aqui o ID do restaurante e o ID do menu, podemos fazer a atualização. Então, o preço está sendo atualizado. Menu not found. Então, vamos pegar aqui o ID e modificar manualmente. Feita aqui a atualização do menu. Perfeito. Partindo agora para os endpoints de usuário, né? Vamos fazer aqui criar um usuário, um endereço para o usuário. Fizemos aqui a criação de um endereço, né? Especificamente um endereço work, certo? E uma label. E foi dado aqui o address ID que a gente criou anteriormente. Então, foi adicionado aqui um outro address a um usuário específico, certo? Marcado como work e marcado como principal. Agora vamos fazer aqui a listagem dos usuários. Perfeito. O usuário que a gente criou inicialmente no setup está aqui listado. Agora vamos fazer a consulta dele via User ID. No caso, os endereços, né? Então aqui temos os endereços do usuário pelo ID do usuário. Agora aqui a consulta do usuário pelo seu ID. Perfeito. Conseguimos aqui a consulta. Caso alguma coisa esteja diferente, vamos colocar um valor diferente aqui, a API ela prontamente já consegue tratar os erros e explicar o que está acontecendo de acordo. Então, caso o ID do usuário não corresponda com nenhuma entrada no banco de dados, ele automaticamente vai retornar um erro 404, explicando aqui o erro. E agora, fazendo a atualização daquele usuário que nós criamos, fizemos a edição aqui do login e do nome, deu 200, deu 200 requests successful, mostrando que o usuário agora tem um novo nome e um novo login. Perfeito? Partindo agora para a parte de endereços, vamos fazer a listagem dos endereços cadastrados no nosso sistema. Esse foi um endereço criado inicialmente, listando os usuários pelo ID do endereço. Temos aqui o usuário. No caso, ele retornou o mesmo usuário duas vezes porque tem dois endereços, né? Então, a lista do usuário pelo address ID. Pegando o endereço pelo seu ID, mais uma vez temos aqui o endereço cadastrado inicialmente. E, por fim, o update address. Então, aqui a gente está fazendo a atualização do street name. Ao enviar, retornamos 200, contendo aqui
a atualização do endereço. Partindo agora para user address. Ah, aqui a gente necessariamente precisa fazer a relação entre um usuário e um endereço. Então, para isso, eu vou criar um novo endereço e fazer a relação dele com algum usuário. Então, vou mudar outro nome aqui para 456, a street number 90, sala 3. Isso aqui é um novo endereço. Esse novo endereço ele foi cadastrado. Vou copiar, colocar aqui em Address ID. E o User ID, eu vou utilizar o mesmo ID do usuário inicialmente criado. Opa, perfeito. Ah, basicamente, fizemos aqui a relação de um User ID com um Address ID, não, um usuário com um endereço, e marcamos esse endereço aqui como principal. Então, agora ele seria o primeiro endereço a ser utilizado para a entrega de algum prato, né, de alguma comida. Aqui a gente faz a listagem de todas as relações de usuário e endereço, certo? Então aqui a gente tem algumas relações já criadas, ah, e aqui a relação que a gente criou, né? Porque o endereço principal se tornou o endereço que a gente cadastrou. E é basicamente isso. Seguindo aqui, temos um update address from user. Então, basicamente, a gente vai fazer a modificação do endereço através do user ID. Tá, tá faltando aqui o ID do address. Perdão. No caso é um user address, no caso é o endereço de uma relação. Então, ao fazer aqui a modificação, nós faremos uma modificação nessa relação. E ao fazer a modificação, a gente fez alguma modificação aqui, a mudar label, certo? E por fim, temos aqui o update user address. Deixa eu só modificar uma coisa aqui. Então aqui a gente vai fazer um update. Basicamente a gente vai adicionar esse valor aqui. Então, ao executar, deu 200 ok, fizemos a atualização direta, né, no caso do user address a partir do seu ID. Para finalizar, eu vou mostrar alguns erros tratados. Perfeito. Aqui temos então um post que teoricamente deveria dar erro. Então, aqui temos um erro tratado que explica que o street number precisa ser maior do que zero, certo? Ao tentar deletar um endereço principal, ele reclama que não é permitido deletar um endereço que está marcado como sendo o endereço primário de um usuário. Ao tentar fazer a criação de um usuário sem um nome, ele dá um erro, explica que o nome não pode ser nulo ou branco.
Ao tentar criar um usuário com um tipo que não é cadastrado no nosso sistema, ah, ele explica que precisa adicionar esse valor. No caso, a gente não adicionou a informação aqui e precisa. Perdão, a gente adicionou, só que incorretamente. Então, ele explica que o usuário, ou ele pode ser owner, ou ele pode ser client. Criar usuário com erro de login. Então, se a gente tentar aqui, ele vai funcionar corretamente porque o usuário, ele na verdade, ele não é igual a um já existente. Mas se a gente tentar aqui, eu não sei o que acontece aqui. Mas tudo bem. Tá. Bom, basicamente ao tentar criar o usuário com um login que já existe, o sistema retorna que esse usuário já existe, não permitindo o cadastro. Ao tentar criar um restaurante com erro, ou seja, sem nome ou algum outro parâmetro mandatório, o sistema reclama e não permite a, a operação proceder. Tá, esse erro, esse teste aqui, ele se refere à tentativa de criar um usuário, um, um restaurante com um usuário do tipo cliente. Aqui no caso ele está usando o User ID, mas se a gente fizer a utilização de um cliente, de um usuário do tipo client, fazer um user tag 3 aqui. Esse usuário em específico, ele não vai ser um usuário válido para a criação de um restaurante. Restaurante FIAP 2. Vamos tentar. E ele deu erro. Então, only owner type users can create restaurants. Ou seja, só os clientes, só os owners podem ser donos de restaurantes. Agora falando de horários. Então a gente tem um horário inválido. Ao tentar criar um restaurante com o usuário, user ID, esse usuário aqui é owner, ele reclama que o horário não está correto, então ele não permite essa adição. E por fim, temos aqui questão referente do preço. Então a gente tem um preço negativo. Ao tentar gravar um prato que tem um preço que não corresponde com a realidade, o sistema avisa aqui que não está correto. E por fim, temos aqui os deletes. Deletes, vamos deletar restaurantes. Vamos tentar deletar o restaurante. E ele deletou sem problemas, porque não tem nada, não tem nenhum problema. Vamos deletar um menu. Bom, visto que o restaurante ID ele se refere ao anterior, ao tentar fazer a deleção, ele não vai reclamar, ele não vai encontrar, porque na verdade o restaurante que foi previamente ah, deletado já não existe mais, né? Então vamos agora tentar fazer a remoção
um endereço. Vamos primeiro pelo endereço. Pronto. Então ele tentou apagar o endereço principal do usuário e ele não permitiu, né? Como o endereço ele principal, ele não apaga. Então ele falou que o endereço é o primary address para esses usuários. Então vamos apagar um usuário aqui em específico. Acho que foi o primeiro que a gente criou. Deletou sem problemas. E ao tentar deletar um user address, ele não encontrou, mas se a gente pegar aqui um válido, ele vai funcionar corretamente, seja a partir da correta remoção ou barramento da. Pronto, perfeito. Então, existe essa relação aqui, ela marca o primary address desse usuário, então ele não permite a remoção. Se não fosse o caso, ele prontamente funcionaria. E é basicamente isso. Eu queria mostrar também um pouquinho do banco de dados. Então, através do MongoSH, a gente tem acesso aqui ao banco de dados da nossa aplicação. Então, Use Tech Challenge. Aqui temos as coleções do nosso banco de dados. Então, se a gente pegar aqui db.usersaddresses find, a gente vai encontrar os cadastros que foram realizados durante essa demonstração. A mesma coisa acontece caso a gente digite db.users.find. E assim a gente pode verificar, por exemplo, que os dados estão sendo corretamente persistidos aqui no nosso sistema. Então, todas as verificações podem ser feitas. E é basicamente isso. Muito obrigado por quem assistiu e até a próxima.